Você consegue dizer não? Isso mesmo. Você consegue dizer não? Eu não estou falando de dizer não para coisas óbvias. Eu estou falando de dizer não. Quando alguém te pede algo, quando alguém precisa de você, quando alguém espera algo de você, você consegue? Ou você sente aquela culpa, aquele peso, aquele medo de decepcionar? Porque para muitas pessoas dizer não não é só difícil, é quase impossível. E quando finalmente consegue dizer, o que vem? A culpa. A sensação de que foram egoístas, a sensação de que falharam. Não culpa. Mas hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com os seus limites. Isso mesmo. Seu limite não é falta de amor. Seu limite não é egoísmo. Seu limite não é rejeição. Seu limite é autocuidado. E quando você entende isso, você para de se punir por ter limites. Continua aqui comigo. Vamos começar entendendo o que acontece dentro de você quando você diz não. Alguém te pede algo, pode ser um favor, pode ser um compromisso, pode ser uma ajuda e você não quer fazer. Você não quer, está cansado. Ou não pode, ou simplesmente não tem energia para fazer. Mas, em vez de dizer não, o que você fala? Sim, tá bom, eu posso, tá bom, eu vou, não tem problema. E depois, você se arrepende, você fica ressentido, você se sente sobrecarregado. Isso mesmo, simplesmente porque você não disse não. Dizer sim, vamos lá. Dizer sim quando queria dizer não é igual ao quê? Você consegue aí adivinhar o que isso quer dizer? É igual a ressentimento. É igual a ressentimento. Quando você queria dizer sim e não consegue dizer, queria dizer não, mas não consegue dizer ao contrário, diz sim, isso é igual a ressentimento. Mas por que então que você faz isso? Por que, Ana, que eu faço isso? Por que eu não consigo dizer não? Porque lá no fundo você aprendeu que dizer não é perder amor. Isso mesmo. Olha esse processo aqui que eu vou mostrar para você. A pessoa diz não, mas imediatamente surge o medo de decepcionar. E esse medo ativa algo que você já conhece, que é a culpa. Porque durante muito tempo o cérebro aprendeu algo perigoso. Dizer não pode custar amor. E nós nascemos para ser amado. Então, se eu digo não, isso pode me custar receber amor das pessoas. Dizer não é igual a perder amor. Deixa eu te mostrar como é que essa culpa aparece. Vou trazer para você aqui alguns exemplos para isso ficar mais claro para você. Alguém te convida para algo que você não quer ir. Me diz aí, já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Mas você vai. Sabe por quê? Porque você tem medo de magoar a pessoa, medo de parecer antipático, medo de ser rejeitado. E você acaba indo para um lugar que você não quer ir. E depois vem o arrependimento, né? O exemplo 2, alguém te pede ajuda e você está exausto. Vou dar um exemplo bem forte. Trabalhou a semana inteira,
chegou o final de semana, falou, gente, agora eu vou descansar, e alguém vai e te pede algo, você está exausto. Mas ajuda mesmo assim. E sabe por que você faz isso? Porque você aprendeu que dizer não é ser egoísta. E egoísmo é não merecer amor. Isso mesmo, nós nascemos para ser amados. Por isso nós sentimos tanta necessidade de sermos amados. O exemplo 3, você quer cancelar um compromisso porque não está bem. Está gripado, não está legal, mas não cancela. E sabe por quê? Porque você tem medo de decepcionar, medo de ser visto como irresponsável, de perder um vínculo. Isso mesmo. E esse cancelar na sua mente está gritando assim, ó. Deixa eu mostrar o que esse cancelar grita na sua mente. Em vez de apagar, eu estou rabiscando mais. Esse cancelar está dizendo assim, ó. Cancelar na sua mente o compromisso que você não quer ir é igual a decepcionar alguém. Vou colocar aqui porque senão não vai caber. É igual a decepcionar, que é igual a ser rejeitado. Quando você diz não, quando você cancela um evento, né, que você foi convidado, a sua mente vai ler dessa forma. Se eu cancelar, eu estou decepcionando, e se eu decepcionar, eu vou ser rejeitado. E aí você acaba dizendo sim e vai para o compromisso sem querer. Você percebe o padrão? Dizer não não é só sobre a palavra não, é sobre o medo da consequência emocional. Ana, e de onde vem essa culpa que eu tenho? Agora vem, né, essa pergunta. Fiz essa pergunta importante para vocês. A resposta é, vamos lá, identidade herdada. Isso mesmo, identidade herdada vai gerar essa culpa, esse medo de errar. Quando você era criança, você aprendeu algo perigoso. O seu não tinha valor. Vou te mostrar alguns cenários. No cenário 1, você não podia dizer não. Você era criança, um adulto te pedia... Ai, gente, até paro para rir agora, porque quem é que não viveu isso aqui, né? Você não podia dizer não. Um adulto te pedia alguma coisa e o que você fazia? Você não queria fazer, você dizia não e o que acontecia? No meu caso, a casa caía, né? Então, não podia dizer não. Não se fala sim com um adulto, não se fala assim com a sua mãe, com o seu pai. Você é mal educado, você é ingrato. Essa semana eu dei uma aula e o Samuel, meu filho, era meu aluno, e ele falou, né, que tinha hora que ele me desobedecia quando eu pedia às vezes para ele lavar a louça que ele não queria lavar. Então, assim, isso na minha época, a banda da casa caía. Não sei como era na sua época. Então, naquela época, dizer não era como ser mal educado. O que o seu cérebro registrou com isso aí? Meu não é errado. Meu não é desrespeito. Meu não importa. Gente, isso aqui é muito sério. Seu cérebro registrou isso. No cenário 2, você viu alguém ser punido por ter limite. Talvez não tenha acontecido diretamente com você, mas você viu sua mãe ser criticada por dizer não, né? Já vem na cabeça, você é egoísta, você não pensa nos outros, você só pensa em você. E mesmo sem ser com você, o seu cérebro também aprendeu dessa forma. Dizer não tem um custo alto, né? Isso é o que está registrado aí na sua mente. Por isso você tem tanto receio do falar ou não. Observar punição por limite. Isso é o quê? Medo
de ter limite. Isso gerou esse medo em você de ter limite. No cenário 3, a gente vai ver um amor condicionado à disponibilidade. Você era criança quando estava sempre disponível, sempre prestativo, sempre dizendo sim, você era o quê? Elogiado. Que menino bom, que filho obediente. Mas quando dizia um não, vinha a crítica. Silêncio dos pais. Quem já viveu esse silêncio dos pais? Eu tanto já vivi esse silêncio dos pais, como já dei esse silêncio para os meus filhos. E, claro, né, tudo isso vai gritar um processo de rejeição na gente. Que o seu cérebro registrou com todos esses cenários que eu coloquei para você aí. Que disponibilidade é igual amor limite, que é igual a rejeição. Se eu estiver sempre disponível, eu sou amado. Se eu tiver limite, eu perco amor. No cenário 4, você cresceu vendo autoanulação. Você cresceu vendo sua mãe nunca dizer não, sempre disponível, sempre cuidando, sempre se anulando. E o seu cérebro aprendeu o que com isso? E é assim que se ama. Eu amo quando eu estou sempre disponível, eu amo quando eu me anulo e eu amo quando eu estou sempre cuidando dos outros. E o cérebro, ele aprendeu isso. É assim é. Desculpa, gente. Assim é que se ama. Amar é não ter limite. Isso que o seu cérebro aprendeu. Você percebeu? Você não nasceu com culpa de dizer não. Você aprendeu. Entenda isso. Você aprendeu que limite é egoísmo. E que dizer não é perder amor. E agora vamos entrar na ciência. Na neurociência, o que a neurociência me diz sobre isso? Quando você diz não e sente culpa, algo acontece no seu cérebro. Existe uma ativação do córtex cingulado anterior. Essa é uma área ligada à rejeição social. E se na infância dizer não significava crítica por rejeição de vínculo, o seu cérebro registrou não como ameaça ao pertencimento. E aqui entra algo muito interessante. Você vai ver uma imagem mostrando para você agora. Existe uma área do cérebro chamada córtex cingulado anterior. Ela é ativada quando sentimos rejeição social. Então, se durante a infância dizer não gerava crítica ou punição, o cérebro aprendeu algo. Limite pode significar rejeição. Por isso, hoje você pode sentir culpa, mesmo quando o seu limite é saudável. Isso mesmo. Dizer não está ligado ao córtex cingulado ativado, que está ligado ao modo de rejeição. Então, hoje, mesmo quando o seu não é saudável, o seu cérebro reage como se você estivesse em perigo. Por isso a culpa, por isso o medo. Não é exagero, não é frescura, é resposta neurológica condicionada. A epigenética também vai nos mostrar algo muito importante. Padrões de autoanulação podem atravessar gerações. Isso mesmo, a epigenética mostra que os padrões emocionais podem atravessar gerações. Um exemplo, se sua mãe cresceu se anulando e sua avó também, você pode ter aprendido que amar significa não ter limites. E quebrar esse padrão começa quando você entende isso. Se sua mãe cresceu sem poder ter limites, se sua avó cresceu tendo que estar sempre disponível, esses padrões podem ter sido transmitidos para você. A autoanulação, ela vai na geração 1, ela vai gerar hipervigilância na geração 2. E você pode estar carregando a dificuldade de dizer não que sua mãe carregou. Eu vivi isso durante um tempo. Então eu sei bem do que eu estou falando. Porque minha mãe carrega até hoje essa dificuldade de dizer não.
E como é libertador quando você aprende a dizer não. Ai, se eu tivesse aprendido mais cedo, né? Você pode estar repetindo a autoanulação que a sua avó viveu. Não é culpa sua, mas agora você pode escolher quebrar esse padrão. O que a inteligência emocional vai nos dizer sobre isso? Ela ensina algo essencial. Limites não são egoísmo. Limites são autocuidado. Quando você diz não, você não está rejeitando a pessoa. Você está respeitando a si mesmo. Existem 2 tipos de não. O não destrutivo. O não destrutivo vai dizer, não, você é chato por pedir. Não, você sempre quer tudo. Isso é ataque. E o não construtivo. Não, eu não posso agora. Não, isso não é bom para mim neste momento. Isso é limite saudável. O limite o não agressivo ele é igual ataque não assertivo, que é igual a autocuidado. Quando você pratica o não assertivo, você não está sendo cruel. Você está sendo emocionalmente saudável. Vai aparecer aqui na tela para vocês agora o que eu falei sobre a questão do... Mostra na tela, amor. Eu não estou sabendo o que a imagem diz. Vai aparecer... Não, volta aí, por favor. Vou colocar na tela para vocês aí agora uma imagem que vai poder exemplificar melhor os padrões emocionais, né, que atravessam as gerações. Amor, olha aqui, ó, eu tô para dar uma cambalhota, eu não tô conseguindo ler. Eu viro um pouco com isso, o monitor para mim. Aí eu falo, presta atenção em mim. Vai aparecer na tela aí para vocês agora uma imagem que vai explicar bem, né, quais são esses padrões emocionais e como eles podem atravessar gerações. Na imagem 1, né, a geração 1, a gente está vendo a questão da autoanulação. Na geração 2, ela tem o medo de se decepcionar, como eu falei para vocês. E isso aí está passando, né, da sua avó na geração 1, passou pelos seus pais na geração 2, que veio esse medo de decepcionar, e na geração 3, você se culpa ao estabelecer limites. Então, assim, com essa imagem ficou bem claro como funciona, né, na sua mente essa questão realmente desse ciclo. E eu vou trazer para vocês, como eu sempre falo aqui nos vídeos, a gente trabalha com 5 pilares, e os 5 pilares são Bíblia, neurociência, epigenética, psicologia positiva e inteligência emocional. E agora eu vou trazer para vocês o que a Bíblia vai dizer sobre o que nós estamos estudando aqui. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, a Bíblia está falando para você, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Ela fala sobre limites e fala de uma forma muito clara. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Sabe o que isso
me ensina, e o que eu vou te ensinar com isso, o seu sim precisa ser sim. Não é aquele sim, tá bom, eu vou, mas que está gritando um não dentro de você. Tá bom, eu faço. Mas quando na verdade você quer dizer, não, não vou fazer, não, eu não vou, isso. E o seu não precisa ser não. Não pode ser um sim com ressentimento e não pode ser um não com culpa. Isso mesmo. Porque quando você diz sim, querendo dizer não, você se trai. Sim com ressentimento, grave isso. É igual a mentira. Isso mesmo. A pessoa pediu para você fazer algo, você não quer fazer, você não dá conta de fazer, você está cansado e está tudo bem por isso. Mas você não consegue dizer não. Você vai dizer um sim com ressentimento. E isso é igual a mentira, porque você não quer fazer. A verdade é essa. E a Bíblia valoriza integridade, e integridade é ser verdadeiro com você primeiramente e com o outro. No livro de Marcos, 1, versículo 35 ao 38, vai contar outro momento, e existe nesse outro momento, Jesus curava multidões. As pessoas precisavam dele, mas Jesus se afastou, foi orar sozinho. E quando disseram, todo mundo está te procurando, Jesus respondeu, vamos para outro lugar. Nós estamos falando de Cristo, ou seja, ele sabe dizer não, né? E nós precisamos aprender. Jesus teve limite, Jesus disse não para a multidão, porque sabia que precisava se recarregar, vamos assim dizer. Então, se Jesus, né, sendo 100% Deus, 100% homem, teve limite, ele ensina que você também pode e deve ter limite. Tem um outro momento aqui que meu editor estava me mostrando, que é o momento de Paulo, que Paulo, né, fala para Deus tirar o espinho, né, que estava na carne dele, aquele versículo que é conhecido, e Deus simplesmente falou, não, minha graça te basta. Simples assim, não, minha graça te basta. Ou seja, nós precisamos aprender a dizer não. A psicologia positiva traz um conceito muito importante. Autocuidado sustentável. Você não pode cuidar dos outros se você não consegue cuidar de você. Quando você diz sim para todo mundo e não para você, isso não é generosidade, é esgotamento. E quando você se esgota, não sobra nada seu para oferecer. Cuidar só dos outros vai trazer um esgotamento. Cuidar de si e dos outros traz sustentabilidade. A psicologia positiva mostra que dizer não é se preservar, é preservar a sua capacidade de dizer sim de verdade. Agora eu vou te dar os exemplos para você gravar com mais facilidade. Agora deixa eu te mostrar como você diz não sem culpa. Alguém te convida para algo que você não quer ir. Sem limite, tá bom, eu vou. E você vai ressentido. Com limite, assertivo. Obrigado pelo convite, mas hoje eu preciso descansar. Fica para a próxima. Precisa até respirar, gente, porque isso é liberdade, isso é liberdade. No exemplo 2, alguém te pede ajuda quando você está sobrecarregado. Quando você não tem limite, você responde, tá bom, eu te ajudo. E você se sobrecarrega ainda mais. Quando você tem limite assertivo, você responde, eu gostaria de te ajudar, mas agora não é um bom momento para mim. Posso te ajudar de outra forma ou em outro momento? Meu Deus, isso é lindo. No exemplo 3, você precisa cancelar um compromisso porque não está bem. Quando você não tem limite, você vai mesmo não estando bem e você piora, né? Com limite assertivo, você responde, eu não estou me sentindo bem hoje e preciso cancelar. Nós podemos remarcar? Olha como é fácil, não dói. Exemplo 4. Alguém insiste depois do seu não,
Sem limite, quando você não tem limite, você cede. Com limite assertivo, você diz: eu entendo que você precisa, mas minha resposta continua sendo não. Eu preciso cuidar de mim agora. Não é uma frase completa. Você não precisa se explicar demais, você não precisa justificar tudo, não é uma frase completa. Anota isso aí. Não é uma frase completa. Não é não. E claro, você chegou até aqui. Vamos respirar fundo, porque esse vídeo eu tenho certeza que falou com você, assim como falou comigo. Lembrei de umas coisas assim, né? Lá da minha infância. Então, respira fundo comigo e eu quero te dizer algo muito importante. Seu limite não é falta de amor. Seu limite não é egoísmo. Seu limite não é rejeição. Seu limite é autocuidado. Autocuidado. Não, eu vou até escrever essa frase para você gravar no seu coração. Seu limite é autocuidado. Lembra que eu falei que todas as vezes que você falar de auto, você está se referindo a você. Ou seja, você está cuidando de você. Seu limite não é rejeição. Seu limite é autocuidado. E quando você entende isso, você para de se punir por ter limites. Você para de se sentir culpado por dizer não e começa a viver com mais integridade, mais saúde emocional e o melhor, com muito mais liberdade. Dizer não é preservar sua capacidade de dizer sim de verdade. Anota aí. Dizer não é preservar sua capacidade de dizer sim de verdade. Porque quando você diz sim para todo mundo e não para você, isso não é amor, isso é autoanulação. E o amor verdadeiro não exige autoanulação. Amor verdadeiro respeita os seus limites. Vamos ao método Paz? Identidade não se constrói por desempenho, ela se restaura por consciência. E o que você está fazendo aqui é tendo consciência de tudo que você pode ter vivido na sua infância para você poder resgatar a sua identidade e viver a sua vida com muito mais facilidade e liberdade. Essa é a essência da metodologia Paz. Perseverar, amar e salvar. Perseverar é entender sua história sem culpa. Amar é acolher seus limites com compaixão. Salvar é preservar sua energia antes que você pife, ou seja, se esgote. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo e no comentário você vai escrever: meu limite não é falta de amor. Eu vou ler o seu comentário, vou deixar um comentário para você e se você quer continuar nessa jornada de identidade herdada, e depois dessa jornada de identidade herdada nós vamos entrar em outro tipo de identidade, mas você só vai saber se tiver inscrito no canal, se você tiver ativado o sininho. Por quê? Porque todos os vídeos novos que chegarem você é avisado. Se você der o like, porque vai fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. E nos próximos vídeos a gente continua se aprofundando ainda mais na identidade herdada. Um abraço e até o próximo vídeo. Te vejo lá.